Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, essa série de estudos bíblicos para edificação da sua vida, edificação da sua fé, para aumentar o seu entendimento nas Escrituras. Não é? Durante anos que eu tenho ministrado, eu tenho ouvido muitas pessoas dizer: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Então, o propósito desse programa é ajudar você a entender melhor as Escrituras, despertar em assuntos interessantes para a sua informação e para que você pesquise mais. Nós aqui não queremos responder todas as perguntas, mesmo porque não temos todas as respostas, não é somente Deus. Mas o propósito é dar um estudo bíblico para você de forma sistemática, começando em todos os livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os 4 evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação da obra de Cristo na terra, através da igreja, e depois entrando nessas cartas paulinas, né? Romanos, que foi dirigida à igreja de Roma, a carta mais teológica, mais profunda, onde Paulo explica o evangelho da justificação, depois 1 Coríntios, onde trata dos problemas da igreja, 2 Coríntios, uma carta pessoal, e Gálatas também bem pessoal, onde nós vemos os primeiros anos do ministério de Paulo, o evangelho que Paulo pregava. Gálatas tem 6 capítulos, nós podemos dividir a cada 2 capítulos, o capítulo 1 e 2 é a experiência pessoal de Paulo, o evangelho que Paulo pregava, né? Então, é a experiência pessoal dele do evangelho. Depois, nós vamos ter a parte teológica de Gálatas, capítulo 3 e 4, né? Onde Paulo menciona Abraão e agora vai mencionar Sara e Agar. E a parte prática, capítulo 5 e 6. Paulo escreve aos Gálatas porque ele estava assim, maravilhado, como ele usa, né? O termo maravilho-me que tão depressa passasse para outro evangelho. Parece que alguns judeus ou judaizantes tinham se introduzido nas igrejas da Galácia, dizendo que se os crentes não guardassem a lei de Moisés, não se circuncidassem, de maneira nenhuma seria salvo. E aí Paulo diz que nós não podemos acrescentar nada ao evangelho, nenhuma obra da lei, que os que estavam debaixo da lei estavam debaixo de maldição, que Cristo se fez maldição para nos libertar da maldição da lei. Aqui nós vemos como Paulo entendia o evangelho, né? E chama aqueles que se introduziram de falsos irmãos, que queriam ganhar ocasião, que estavam afetando o trabalho que ele tinha feito. E menciona que até Pedro foi dissimulado, Barnabé, e Paulo então menciona tudo isso nessa carta aos Gálatas. Vamos continuar, capítulo de número 4, né? O evangelho isenta-nos da lei. Aqueles que gostam de guardar o sábado, gostam de circuncidar-se, deveriam ler essa carta aos Gálatas, não é? Essa carta de Paulo é muito clara para a liberdade, Cristo nos libertou, não é? Nós temos uma liberdade em Cristo, e aí surge a pergunta, mas se não há lei, então o povo vai fazer o que quer? Paulo vai falar isso no capítulo 5 e 6, que não, se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós já não andamos segundo a carne. O segredo é ser guiado pelo Espírito de Deus. Não é? Vamos lá, capítulo 4. Digo, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, que nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Paulo está usando, já tinha usado que a lei foi dada como aio. Nas culturas gregas, o aio era um tipo de um escravo que ensinava a criança ou que levava a criança até o mestre para que ela aprenda. Então Paulo diz que a lei foi dada como aio, mas ele diz que todo o tempo que o herdeiro é menino. Para Paulo, era meninice a lei, né? O próprio Paulo diz em Coríntios, quando eu era menino, eu falava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então, alguns judaizantes, eles eram meninos, era isso que Paulo estava dizendo.
Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Né? Então, nas casas, nas famílias, quando o menino era ainda pequeno, mesmo que ele era filho do dono, do herdeiro, ele não diferia dos servos, mas está debaixo de tutores. Havia tutores, aios, como ele já disse, e curadores até o tempo determinado pelo pai. Não é? Então, a lei era esse tutor, era esse curador, e os judeus estavam debaixo dessa lei até o tempo determinado pelo pai. Paulo está usando de uma parábola, de uma metáfora aqui, para ver se eles entendem o que aconteceu quando Cristo veio. Assim também nós, ele inclui a ele, quando éramos meninos, estavam reduzidos à servidão. Qual servidão? A servidão da lei. Estávamos debaixo da lei, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, debaixo da lei. Não é? Paulo mostra que a graça, ela é superior, né? A graça vem num plano muito maior. Enquanto nós somos meninos, estamos debaixo da lei, observando a lei, não é? Mas Pai quer que nós sejamos herdeiros, herdeiros de promessas maiores. Mas vindo a plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Cristo veio exatamente no momento certo da história, talvez no ponto mais baixo da história da humanidade, quando o Império Romano dominava sobre o mundo. Mas o que favoreceu o Império Romano? Primeiro, era um único império, favoreceu para a propagação do Evangelho. O apóstolo Paulo podia viajar como cidadão romano da região da Cilícia, de Tarso. Paulo tinha e podia viajar por todo o império sem ser impedido. Qualquer coisa ele usava o fato que ele era cidadão romano, como nós vemos que ele usava, não é? Outra coisa que beneficiou nessa plenitude dos tempos que Paulo chama, era a cultura grega, através de Alexandre o Grande. Quando Alexandre conquistou o mundo na sua época, Alexandre cria que a cultura era maior. E ele então, a cultura grega era superior às demais, ele mandava os professores ensinar grego. Mesmo o império sendo romano, toda a cultura do império era grega, tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego, não no grego clássico dos filósofos ou das poesias, né, clássicas gregas, mas no grego comum que o povo falava, o grego koiné, era o grego comum que se falava no dia a dia por todo o império. E aí Paulo consegue divulgar o evangelho, propagar através de suas cartas, através da cultura greco-romana, não é? É isso que Paulo chama de plenitude dos tempos. É isso que Paulo diz, que Deus tem um tempo para tudo, Deus realiza as coisas no seu tempo certo. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, não é? Deus enviou, né, o seu Filho. Aqui tem muita coisa em Gálatas que João mais tarde vai se inspirar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Não é? Jesus nasceu de Maria. Note que Paulo não menciona varão, porque Jesus é a semente da mulher, que Deus havia prometido em Gênesis 3,15, que nós chamamos de proto-evangelho. Logo na queda, não pegou Deus surpresa, Deus estabeleceu que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo veio, Cristo obedeceu a lei, Cristo cumpriu a lei para nos livrar da maldição da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. O propósito da vinda de Jesus para Paulo era libertar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Até então éramos meninos, não é? Paulo está colocando os judeus, ele mesmo se coloca como menino, mas aí vindo, né, o tempo, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos agora a adoção de filhos. Deus já não olha mais como servos da lei, mas como
filhos amados, filhos criados segundo a imagem daquele que vive para todo sempre, segundo a imagem de Cristo. Verso de número 6, e porque sois filhos, e talvez essa é a maior dificuldade de muitos crentes, entender a sua verdadeira identidade em Cristo, a sua verdadeira identidade com relação ao Pai. Nós agora somos filhos de Deus. João também escreveu isso, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Então, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito que está no coração do crente, o Espírito que vem habitar no crente, é o Espírito de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o outro Consolador prometido. Deus não habita agora em templos construídos por mãos humanas, mas habita dentro do homem, dentro da mulher, pelo seu Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba é uma palavra hebraica, né? A palavra Abraão vem de Abba, quer dizer pai, e pai, Abba, pai, quer dizer papai, pelo qual nós podemos clamar papai, pelo qual nós podemos ter comunhão. Foi Cristo que até ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu. É o Espírito de Cristo que nós recebemos. O crente anda com o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, se torna um verdadeiro filho de Deus, deve andar como o filho de Deus andou. Por isso Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse era o entendimento que Paulo tinha, não é? Antes, debaixo da lei, éramos meninos, mas agora, vindo à plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para nos libertar da lei. Presta atenção, o verso 7, assim, já não é mais servo, você já não é servo, não é? Você agora é filho, filho e filha de Deus. Tem gente que diz, eu sou um servo de Deus. Não, você é filho, você é filha de Deus. Claro que nós servimos a Deus, mas nós somos filhos, filhos de Deus. Filho, diferente de servo, servo é escravo, servo não tem liberdade. Nós somos filhos, filhos de Deus. Mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Nós herdamos todas as promessas por Cristo, nós somos herdeiros com Ele. Iremos nos assentar no seu trono, como Ele venceu e assentou-se no trono. Nós temos todas as promessas de filho e filha de Deus. Grande dificuldade da cristandade é entender sua verdadeira identidade. Você e eu somos filhos de Deus. E somos, já que somos filhos, somos herdeiros. Tudo que é do nosso Pai é nosso. Nós já temos tudo que é do Pai. Ter Deus é ter tudo. És também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servia aos que por natureza não são deuses. Gálatas, quando vocês não conheciam a Deus, vocês estavam servindo aos ídolos, aqueles que por natureza foram ditos como Deus, o Deus da lua, o Deus sol, o Deus da pedra, não é? Servia a Deus. Mas agora vocês conhecem a Deus. Agora, pela fé, vocês abraçaram a fé. Agora, nós somos conhecedores de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres? Olha como Paulo via o rudimento da circuncisão, as coisas, como rudimento fraco, como rudimento pobre. É pobreza querer guardar o sábado, querer guardar os rudimentos da lei. Ah, mas a lei diz, lembra-te do sábado para... É pobreza isso daí. Isso daí é rudimento da lei, os quais de novo quereis servir. Olha aqui, Paulo vai dizer, guardais dias. Pobreza espiritual, pobreza, cegueira. Querer guardar dias, meses, tempos, anos. Isso é pobreza, não é? Pobreza, Paulo diz, pobres, rudimentos, fracos e pobres. Querer guardar o sábado é algo fraco e pobre.
Só a pessoa que não lê Gálatas e que não entende a carta de Gálatas quer guardar sábado, quer guardar dieta, alimentar. Não, é bom, rudimento fraco, rudimento pobre, que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho de Cristo. E aí Paulo diz, receio que de vós eu trabalhado em vão para convosco. Receio que eu preguei o evangelho, foi tudo em vão. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. Paulo diz, vocês não estão prejudicando a mim, estão prejudicando a vocês mesmos, né? E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando na fraqueza da carne. Paulo estava em muita fraqueza quando anunciou, talvez estava enfermo, mas anunciou o evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho de Cristo, que mesmo quando nós somos fracos, ele permanece forte. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Mesmo quando nós não podemos, ele pode todas as coisas. E vós sabeis que primeiro anunciei o evangelho, estando em fraqueza de carne. Paulo não estava 100% quando anunciou o evangelho. E não rejeitasses, nem desprezasses isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebesse como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual era a fraqueza de Paulo? Talvez era o seu espinho. Muita gente que menciona o espinho na carne de Paulo baseia-se nesse texto de Gálatas, capítulo 4, verso 14, não é? Que Paulo diz do zelo que eles tinham, que eles eram capazes até de arrancar os seus olhos e dar para Paulo, não é? Paulo vai mencionar isso, que eles não rejeitaram, aquilo que era uma fraqueza, que era algo que ele tinha na carne. Não sei se Paulo tremia, não sei se era o problema dos seus olhos. Ele vai mencionar aqui, muita gente vê que era o espinho que ele estava dizendo. E não me rejeitasse, nem desprezasse, isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebesses como um anjo de Deus, como a Jesus Cristo mesmo. Eles creram em Paulo, receberam Paulo como um anjo, como um mensageiro de Jesus Cristo, creram, independente da fraqueza que Paulo tinha, que não é mencionada claramente, não é? Mas Paulo menciona essa fraqueza quando ele estava entre os Gálatas. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho que, se possível fora, arrancaria os olhos e me dorarias. Não é? Nós sabemos se isso é uma expressão que Paulo usa de arrancar os olhos e dar a ele, ou se a fraqueza, o incômodo que Paulo tinha era ainda nos seus olhos. Quem sabe os seus olhos, depois da seu encontro com Jesus, apesar de ele ser curado, quem sabe ele ficou com alguma sequela, com alguma marca. Talvez esse era o seu espinho, quem sabe os olhos de Paulo não eram direitos, né? Vinha embaçado, e ele chega a dizer que aqueles Gálatas receberam ele como anjo de Deus, receberam como o próprio Jesus, e eram capazes até de arrancar os seus olhos e dar para ele. Não sabemos se Paulo está falando numa linguagem figurada, claro que era impossível eles arrancar os olhos e dar, ou se Paulo está mencionando por causa de algum problema que talvez ficou nos seus olhos e que era o espinho na carne que ele tinha, não é? Então, muitos intérpretes lendo esse texto diz que o espinho na carne de Paulo eram os seus olhos. Seus olhos nunca ficaram 100% perfeito, não é? E por isso ele chega a mencionar que eles eram capazes até de arrancar os olhos e dar a Paulo. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Paulo, estou falando a verdade para vocês, ó Gálatas. Será que eu vou ser vosso inimigo por falar a verdade, o amor, a sinceridade que Paulo tinha, chamando os Gálatas, chamando a atenção deles? Eles têm zelo por vós. Ele está até dizendo que os inimigos tinham zelo, estavam preocupados por ele, mas não como convém, mas quer excluir-vos para que vós tenhas zelo por eles. Ou seja, havia um interesse da parte deles, independente de Paulo, que pregava desinteressado, o único interesse era ver a salvação. Paulo vai até dizer, é bom ser zeloso, mas sempre do bem e não somente quando estou presente convosco.
Meus filhinhos, olha como ele trata os Gálatas, que carinho de pai. Ele também tratou os coríntios de filhos, mas aqui aos Gálatas ainda mais carinhosamente, mais ternamente, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, como uma mãe que está para dar à luz a um filho. Paulo sentia as dores pelos Gálatas como de parto, mas ele ainda tinha esperança que os Gálatas acordassem para o erro que eles fizeram. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo reconhece que há um tempo para Cristo ser formado em nós, para que Cristo cresça em nós, para que nós deixemos as coisas de meninos e possamos agir com maturidade, com crescimento, não é? O crescimento vem de entender a nossa verdadeira identidade em Cristo. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz. Parece que Paulo estava escrevendo com um tom severo, chamando a atenção dos Gálatas, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo estava perplexo, maravilhado que eles tinham se afastado, não é? Tão rapidamente. E Paulo vai aplicar uma alegoria. Não é? Muita gente diz que a Bíblia não pode ser interpretada alegoricamente, que alegoricamente a gente pode fazer várias coisas, mas Paulo interpretou alegoricamente. Paulo usa uma alegoria, não é? Nem tudo na Bíblia nós precisamos interpretar literalmente. Há coisas que podemos interpretar figuradamente, simbolicamente, alegoricamente, tipologicamente. Paulo nos ensina a fazer isso, e ele vai fazer aqui em Gálatas, fazendo uma relação entre a escravidão da lei e a liberdade que nós temos em Cristo, usando agora, já tinha usado Abraão no capítulo 3, agora vai usar as mulheres de Abraão, não é? Mostrando os filhos da escravidão, da escrava, Agar, e os filhos da promessa, Isaque, de Sara, não é? Sara e Agar são alegoria dos dois concertos. Agar representa a lei, representa os que estão debaixo da lei, escravos, como a Agar era escrava egípcia, não é? E Sara era a verdadeira esposa, e o filho que ela vai ter é o filho da promessa, livre, nasceu, descendente de Abraão, vai receber a promessa de Abraão. Ismael também era filho de Abraão. Deus, ele vai usar Abraão como se fosse Deus, não é? E vai usar essa alegoria. Olha só, dizei-vos vós o que quereis, estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Paulo pergunta, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava foi de Agar, o da livre de Sara. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Não é? Abraão e Sara decidiram dar uma mãozinha para Deus. Deus havia dito que ia dar um filho, como Sara não podia ter filho, ela deu a sua escrava. Era escrava de Sara, o filho que nascesse seria de Sara, indiretamente pela escrava. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Foi na direção da carne que Sara fez, foi na direção da carne que Abraão pegou Agar, não é? Todavia, mas o que era da livre, o que era da Sara, Sara era livre, Sara era esposa de Abraão, era o filho da promessa, que nasceu na velhice deles. Creu Abraão em Deus, creu Abraão e Sara também, que era da livre, por promessa. Aí Paulo vai dizer o que se entende por alegoria. Aqui Paulo abre um caminho para nós fazermos várias alegorias ou tipologia na Bíblia. Por exemplo, a Páscoa, o Cordeiro Pascual, é um tipo de Cristo, é uma alegoria do Cristo, não é? O Egito é um tipo do mundo, Faraó é um tipo de Satanás que não quer deixar o povo ir, Moisés é um tipo de libertador, são tudo alegorias
Todo o Antigo Testamento nós podemos fazer alegoria, entender alegoricamente o seu sentido, não é? Havia também duas escolas de interpretação da Bíblia, a de Antioquia, da Síria, que era mais literal, e de Alexandria, que era mais alegórica. Paulo vai usar alegoria aqui para os Gálatas. Todavia, que era da escrava, nasceu segundo a carne, mas a que era da livre, por promessa. Olha, carne, escravidão, promessa, liberdade. É o que Paulo quer dizer. O que se entende por alegoria, porque esses são os dois concertos. Qual concerto? Concerto da lei, não é? E o concerto da nova aliança que Cristo traz. O concerto do Primeiro Testamento, que nós chamamos Antigo, o Velho Concerto, não é? O Velho Testamento, e o concerto da graça, da nova aliança, do Novo Testamento. Paulo já tinha mencionado testamento no capítulo 3, que se entende por alegoria, porque são os dois concertos, um do Monte Sinai. Aonde foi dada a lei? No Monte Sinai. Não é? Todos aqueles que receberam a lei se tornaram, para Paulo, escravos da lei, do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então, os filhos da lei são filhos da escrava Agar. Ora, essa Agar, ele vai dizer, é Sinai, um monte na Arábia. Interessante, Paulo mencionou que ele tinha ido à Arábia. Ele tinha ido ao Monte Sinai, na Arábia. Não é o Monte Sinai. Muita gente acha que o Monte Sinai pertencia ao Egito, né? Mas para Paulo ele disse que pertencia à Arábia, era um monte na Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. A Jerusalém agora existe, estava presa ao Monte Sinai, debaixo da lei, pois é escrava com seus filhos, escrava com os seus filhos, os filhos da lei. Paulo está usando alegoria, mas agora Paulo vai introduzir a Nova Jerusalém. Até antes de João escrever sobre a Nova Jerusalém que é a igreja, que são os filhos da livre, são os filhos da promessa. Paulo fala da Jerusalém de baixo, Paulo fala do Monte Sinai na Arábia, a Jerusalém de baixo, que agora existe a escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima, a Jerusalém celestial, a Jerusalém da qual Cristo foi nos preparar lugar, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, mãe de todos nós, a Nova Jerusalém. Nós somos filhos da Nova Jerusalém, nós somos habitantes numa Nova Jerusalém, não na Jerusalém da terra, não na Jerusalém presa a pedras, como pedras da tábuas da lei, escrava da lei e da servidão, mas da Jerusalém que vem do alto, da Jerusalém que representa Sara, a livre, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, esforça-te e te clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que tem marido, os filhos da solitária, alegra-te, ó estéril, que não dá luz, não é? Aonde está escrito isso? Isaías, capítulo 54, verso 1. Paulo cita uma profecia de Isaías para mencionar de Sara, para mencionar também de Elizabeth, que não podia ter filho na sua idade avançada, né? Para mencionar Ana, que também não podia ter filhos, mas clamou ao Senhor e Deus lhe ouviu e deu a Samuel. Alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Esforça-te e clama. Clama quem? Clama aquele que pode abrir a madre. Clama aquele que pode dar a promessa de um filho. Tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que a que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque.
Paulo se inclui como filho da promessa, não mais filho de Agar, da escravidão da lei, do Monte Sinai, da Jerusalém de baixo. Nós somos da Jerusalém de cima, livres, temos a promessa do Espírito. O Espírito de Deus habita em nós, o Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus, fomos recebidos como filhos de adoção, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como estão aquele que era gerado segundo a carne, segundo a carne, Ismael, perseguia o que era segundo o Espírito, não é? Então, quando Isaque foi desmamado, Ismael escarneceu, e aí Paulo está citando, né, Gênesis, capítulo de número 20, 21, quando Isaque foi desmamado, que Ismael escarneceu, e Sara disse, deita fora essa escrava com seu filho, que ela não herdará com o meu. Paulo está usando essa alegoria, mas como estão aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Por que os judeus perseguiam os cristãos? Por que os judeus perseguiam os gentios? Porque eles estavam debaixo da carne, foram gerados pela carne e agora tinham uma emulação, tinham uma inveja daqueles que nasceram segundo o Espírito. Assim também é agora. Isso é uma grande realidade. Até dentro das igrejas, os crentes carnais perseguem os espirituais, não é? Os crentes carnais vêm perseguindo os crentes espirituais. Está escrito, né, que o da carne perseguiu o que era segundo o Espírito. Assim também é agora. Né? O Espírito para Paulo é importante. O Espírito é o Espírito de vida, o Espírito para Paulo é o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, é o Espírito da adoção, é o Espírito do Deus vivo, é o Espírito Santo, o Espírito da promessa, é o Espírito Santo da promessa, é o Espírito de Jesus Cristo que habita no crente, é o Espírito Consolador. Então, andar no Espírito é importante. Paulo menciona, nós vamos encontrar duas coisas importantes em Gálatas, carne e Espírito. São palavras que se repetem nessa epístola, mas que diz a Escritura, lança fora a escrava. Foi o que Sara falou, deita fora essa escrava, que o filho dela não herdará com o meu. Deita, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Da mesma coisa, da mesma forma, se entende que os filhos que estão debaixo da lei não vão herdar com os filhos da promessa. O céu não é para os que estão debaixo da lei. O céu é para os que foram libertos por Cristo, creram em Cristo, pertence a Jerusalém de cima, não a Jerusalém da terra. De maneira, irmãos, que somos filhos, não da escrava, mas da livre. Oh, mas que tema Paulo trouxe aqui, nesse capítulo 4, acerca de Agar e Sara. Os que estão debaixo da lei estão presos como filhos da escrava da lei. Mas os que são livres por Cristo Jesus, para a liberdade, Cristo nos libertou, é o que Paulo vai falar no capítulo 5, não é? A liberdade que nós temos em Cristo, nós somos filhos da livre, nós somos da Jerusalém de cima, nós somos da promessa, nós somos filhos da graça de Deus, que se manifesta por meio da fé salvadora a todos os homens. Que carta maravilhosa! Eu espero que você medite nisso, que você leia o capítulo 4 novamente, possa ver a maravilha que Paulo está explicando para nós aqui. Com isso, nós concluímos mais um capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Muito bem, divulgue o nosso canal, se ele está sendo de bênção para você. Pastor Eugênio Piacentini, mande um vídeo pelo WhatsApp, publique no seu Facebook, ajude-nos a divulgar esse canal. Nosso propósito é que as pessoas aprendam mais a Bíblia. Se está sendo de bênção, você está aprendendo alguma coisa, espero que sim, você possa
divulgar esse canal. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor esteja com você a cada dia. Que você possa andar no Espírito, como Paulo nos incentiva na carta dele em Gálatas. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso, excelente de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora, maravilhosa do Espírito Santo, seja com todos vós em Cristo Jesus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.